Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Aqui quem está falando é Ebert e hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão nesses 30 minutos que se seguem sobre uma importante temática na doutrina espírita, que é o conhecimento da lei divina ou natural. Primeiramente, queremos registrar nossa gratidão ao convite que a Federação Espírita nos fez e pedir aos bons espíritos que nos auxiliem nesses minutos que se seguem para que venhamos dar a melhor contribuição possível dentro dessa temática. O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita, é quando a revelação chega, né? Chega através exatamente desse livro, que tem mais de 1000 perguntas e as respectivas respostas, né? Trazendo todo o cabedal da revelação espírita, que nós consideramos a terceira revelação. Pois bem, esse livro ele é didaticamente apresentado por Kardec em 4 partes. Na primeira parte, Kardec trabalha Deus, a criação, ele chama de causas primárias. Na segunda parte, vem a realidade do mundo espiritual, até então não conhecida, né? Porque a espiritualidade sempre se manifestou, o mundo espiritual sempre se manifestou, mas ela não era estruturada como foi na doutrina espírita. Então, nessa segunda parte, Kardec traz toda a estrutura da realidade espiritual, todo o funcionamento. Na terceira parte, que é a parte que a gente vai falar um pouco hoje aqui, é a parte das leis morais, que Kardec traz, e aí a gente vai trabalhar exatamente isso, a lei moral ou lei divina, como também uma lei natural, né? Uma lei de Deus natural, que está na natureza. Essa é a terceira parte. E por fim, na quarta e última parte, das esperanças e consolações. Essas partes, Kardec, nas obras subsequentes, vai desenvolver cada uma delas, né? Aqui a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos nos deter na terceira parte, que é a parte que vai cuidar da lei divina ou natural. E o Kardec começa a trabalhar essa temática mostrando as características da lei divina natural na questão 614, que antecede um pouco o tema que nós vamos desenvolver, que é o conhecimento dessa lei, né? Mas vamos falar um pouco nesse primeiro momento acerca das características dessa lei divina natural. Na questão 614, quando Kardec indaga, né, o que se deve entender por essa lei divina natural, os espíritos sucintamente respondem que é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, ele diz, olha, na Terra nós podemos criar diversas leis e interpretá-las ao nosso sabor. Mas tem uma que é a verdadeira, que impera, né, acima de todas as convenções humanas, que essa é a lei que, uma vez nós cumprindo ela, que nós vamos ser felizes. E eles complementam dizendo o seguinte: indicando o que deve fazer ou deixar de fazer, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então é uma lei que está na natureza, né? A gente pode dizer que desde o microcosmo, né, ao macrocosmo, existem leis na natureza. A física diz isso, a bioquímica, a biologia, as ciências, de uma forma geral, observam que existem leis precisas, tanto no átomo, né, que rege as relações atômicas, subatômicas hoje, já na física quântica, assim como no macrocosmo, né? O universo, os sistemas solares, eles são todos estabilizados, por assim dizer, com base numa ordem. São construídos e se mantém a sua estabilidade com base em ordens, em leis que a gente interpreta como lei da física. Mas, na verdade, é uma lei
divina ou natural, é uma lei de Deus. Né? Então a gravidade é uma lei bem simples da gente entender. Né? É uma lei de Deus. Assim como os espíritos vão dizer, existe uma ordem também do ponto de vista moral. Né? E aí é essa a ordem moral, essa lei moral, que sendo uma lei de Deus, direciona o homem para o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Na hora que o homem se afasta dessa lei, ele se debruça, né, com os processos de dores, de tristeza. As consequências são essas, o processo da infelicidade humana, quando o homem se afasta. Pois bem, dito isso, meus irmãos, Kardec continua questionando os espíritos. E aqui eu vou ler uma das questões, para mim, preferidas do livro dos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Né? Eles já tinham dito que a lei de Deus é a lei natural. Está na natureza. Por isso que ela é imutável, é eterna, porque ela vige desde o princípio, do meio ao fim. Mas aí Kardec faz uma pergunta. Ela está escrita em algum lugar? Né? Porque todos nós sabemos, nós de tradições, de encarnações anteriores, tradições religiosas, cada religião do planeta tem um livro sagrado. Né? Cada religião tem um livro sagrado. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, enfim. Né? Cada uma dessas escolas religiosas tem um livro. E lá é onde estaria escrito a lei de Deus. A doutrina espírita também tem livros que nós consideramos de suma importância, chamamos da codificação kardeciana, a partir desse que eu estou estudando aqui agora, que nós estamos estudando, que é o livro dos Espíritos. São livros referência para o nosso estudo. Mas essa pergunta aqui, ela quebra paradigma religioso. Porque eles poderiam dizer, os Espíritos dizer, não, a lei de Deus está escrita na revelação de Moisés, na revelação de Jesus e nessa revelação que nós estamos dando aqui agora, que é a terceira. E de repente poderão vir outras revelações da lei divina à medida que o ser humano cresça e evolua, enfim. Né? Virão outros livros, nós iremos ditar outros profetas virão e nós iremos... Não. Os Espíritos quebraram. Com essa questão, o relacionamento com a lei de Deus mudou completamente. Sabe o que eles disseram? A lei de Deus está na consciência. Está na consciência. Então, está em todos nós, esteja encarnado ou não. Nós carregamos o DNA para onde quer que formos da lei divina. Esqueça livro, não tem mais livro sagrado. Os livros sagrados, tudo bem. Como para a gente na doutrina espírita tem os livros básicos de leitura, nos quais nós não devemos nos apartar, porque eles são a estrutura. Então, maravilha do livro sagrado. No entanto, o processo de leitura da lei divina passou a não mais ser fora e sim dentro, porque está na consciência. Então, o processo de contato e de conhecimento e de aprofundamento da lei divina é uma jornada interior. É uma jornada interior. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus falar um pouco disso. Sabe a quem? A mulher samaritana no poço de Jacó. Está lá em João, capítulo 4, versículo 19. Ela, quando começa a dialogar, a mulher samaritana, né, encontra com Jesus lá no poço, ele pede água e começa um diálogo. Aí, olha, eu tenho uma água que, se beber dessa água, é uma água viva que mata a sede. Enfim, ele trata esse diálogo para ela, mas aí ela, como era samaritana e os judeus e samaritanos não se davam bem, né? Ela pergunta, olha, nossos pais, após reconhecer ele como um profeta, ela diz, nossos pais, ou seja, a nossa tradição, adorava a Deus nesse monte.
Vós, porém, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde Deus está para a gente adorar. Aí sabe o que é que Jesus responde? Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores do Pai irão adorar Ele em espírito e em verdade. E ele conclui, Deus é espírito, ou seja, Deus não está no mundo das formas, como até bem pouco tempo a gente achava que era um senhor de barba no céu. Não, Deus é espírito, é uma realidade espiritual. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito por quê? A luz da realidade é espiritual, que é a realidade imperecível. Essa nunca morre, ela é perene, ela é eterna. O espírito é imortal. Essa realidade do espírito, ela é eterna. Né? Então, Deus tem que ser adorado à luz da eternidade. A adoração aqui diz respeito ao relacionamento com Deus, a busca a Deus, a reverência ao Pai, no nosso patamar de humildade em busca do divino. Pois bem, tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, na essência divina. Não mais em busca, né, de, por exemplo, como nós nos relacionamos quase que a vida toda, né? Achávamos que Deus, no primitivismo, achávamos que o Deus Sol, o Deus Vento, o Deus Trovão, depois nós começamos a negociar com Deus, fazendo sacrifício. Muitas religiões até hoje acham que o relacionamento com Deus se dá no plano do sacrifício, quando, inclusive cristãs, religiões cristãs, quando o próprio Cristo disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ele muda o paradigma de relacionamento com Deus. A base do relacionamento com Deus está na renúncia de si, né, em prol do bem comum. Misericórdia quero e não sacrifício. Está lá em Mateus 9:13. Então, nós vemos aqui Jesus já fazer o convite ao mergulho interior, porque é na nossa consciência, carregamos no espírito e em verdade todos os parágrafos da lei divina. Conhece-te a ti mesmo, um sábio da antiguidade vô-lo disse. Isso aí Santo Agostinho traz em uma das questões como sendo o processo do autoconhecimento a chave do progresso individual. Então, nós vemos aqui que a doutrina espírita muda o paradigma de busca e de conhecimento da lei divina. E Kardec faz um desdobramento da questão 621. No item A, ele vai complementar essa compreensão da lei divina, né, que está na consciência. Ele pergunta, visto que o homem traz a lei na consciência, qual a necessidade em ela ser revelada? Interessante, né? Essa questão de Kardec. Agora, se a gente tem a lei divina, por que vocês estão vindo aqui? Ou por que há esses processos de revelação nas diversas religiões? E aí os espíritos sucintamente respondem. É que o homem a esquece e despreza. Quis Deus, então, que lhe fosse lembrada. Então, esse processo de revelação, por exemplo, dentro do cristianismo, começou com Moisés, depois veio com Cristo. Para nós, a doutrina espírita, os próprios espíritos retornaram para reviver, né, na essência a mensagem do Cristo, nos mostrar a necessidade da gente reviver a mensagem do Cristo. Portanto, todos esses processos, como nas demais religiões, trata-se nada mais de um processo de lembrar. Lembrar aquilo que a gente já tem em nós. Por quê? Porque quando mergulhamos na carne, normalmente a gente se envolve nas nossas paixões, nos instintos mais primitivos, né? E a semelhança, como aconteceu lá com Eva no pecado original, cedeu à serpente. A gente
tem a ciência, né? Deus já havia falado com ela, já havia feito a advertência, ou seja, a gente traz isso conosco, né? Quando estamos bem com Deus, estamos no paraíso, ou seja, estamos felizes. No entanto, a gente cede a instintos primitivos, né? Com frequência a gente cai, principalmente nós no mundo de prova e expiação. Estamos aqui exatamente em razão das nossas sucessivas quedas. E aí, quando a gente cai, se afasta da lei divina, vem o resgate necessário, na maioria das vezes, através de muito sofrimento. Daí porque Deus manda os profetas, para que fique nos lembrando a todo instante a necessidade de estarmos em consonância com essa lei do bem. A lei de Deus é a lei do bem comum, não o bem apenas nosso, mas o bem de todos. E aí, como um desdobramento dessa questão, né, que mostra a necessidade de que a lei divina, apesar de estar na nossa consciência, necessitar ser lembrada, Kardec pergunta: e tem certos homens que Deus confia a missão, essa função de revelar a lei de Deus? Questão 622, eles dizem indubitavelmente, eles sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí eu vou pedir licença a vocês para ler um trecho do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel mostra esse processo. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia Chico Xavier, mostra esse processo evolutivo, o caminhar da humanidade e as revelações que foram sendo feitas, os acertos e os erros cometidos no processo do caminhar para a luz, né? Emmanuel vai dizer, explicando basicamente esse tema que a gente está trazendo aqui, né, das missões, né, dos vários profetas que vêm ao longo da humanidade trazendo um pedaço da lei de Deus em cada um dos locais em que eles são situados, né, aqui no plano da Terra. Aí ele vai dizer, Emmanuel, a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas. Em cada um desses lugares tinha religiões específicas, né? Dos celtas, ou seja, ele volta lá no primitivismo mesmo, desde muito tempo. Dos gregos, dos romanos, está, diz Emmanuel, a história desses povos está alumiada pela luz dos poderosos emissários do Cristo. O próprio Cristo que estava lá no princípio, né, como diz João em seu livro. Né? Pois bem, Jesus mandou emissário para todos esses povos. E aí vai dizer Emmanuel, continuando, no Dharma, que é um livro do hinduísmo, né, encontramos as lições do Cristo. Lá, quando você vai ver a essência desse livro sagrado, você vai encontrar a essência da mensagem de Jesus. Na China, encontramos Confúcio, Lao Tse. Veja as mensagens de Confúcio, são incríveis, de bem comum, de fraternidade, de solidariedade. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, o budismo com essa busca da autoiluminação. No Pentateuco encontramos Moisés, né? O livro sagrado lá dos judeus. Aqui Emmanuel citou alguns, mas a gente poderia citar inúmeros, né? Em todos os tempos, como dizem os espíritos, a Kardec, na questão 662, tem homens com a missão de lembrar a lei de Deus. Esse revelar é tirar o véu. Nós estamos, quando estamos na carne, encobertos por o véu do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Esses véus precisam ser tirados. E aí vem esses espíritos missionários para tirar esse véu. Aí Emmanuel conclui. No Alcorão vemos, por exemplo, Maomé, né? Cada raça recebe os seus instrutores como se fosse o próprio Cristo. Eu achei bacana isso aqui, né? Como se fosse o próprio Cristo vindo. Porque, na verdade, não tem um personalismo, não precisa ter um nome A, B ou C.
Na verdade, é a essência da mensagem que é trazida. O que importa é isso. Ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam em si, diz Emmanuel, a mais estreita unidade substancial. Quer ver? Se debruce sobre as religiões, que você vai ver que existe uma unidade substancial, ou seja, na essência, elas dizem a mesma coisa, às vezes apenas de forma diferente. E para fechar essa compreensão dos profetas, Kardec não poderia de fazer a questão direcionada para o grande profeta, né? Aquele que ele formula, a própria questão formulada por Kardec já é de uma sabedoria incrível, porque ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem ou à mulher para lhe servir de modelo e guia? Ou seja, existe algum que é a referência por excelência? E não só tem sido, né? Porque ele diz, tem oferecido, né? Porque o Cristo, nós sabemos, estava no princípio, como diz João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Pois é, Jesus para nós, na Terra, é atemporal, porque ele estava no início da formação, encarnou, deu o exemplo e continua nos guiando. Daí porque Kardec chama de guia e modelo, né? Então qual é? Os espíritos respondem, a resposta mais sucinta: Jesus. Jesus, né? E aí nós vamos ver essa questão, Kardec fazer um comentário, né, dada a importância que ela tem, nos explicando um pouco sobre o próprio Cristo. Vai dizer ele: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade aspira na Terra. Veja só, a Terra ainda vai ter alguns bilhões de anos. Nós temos, o nosso sistema solar tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Ainda teremos aí mais, estima-se aí 15 bilhões de anos, digamos, no nosso sistema solar. Pois bem, na Terra, o que o homem aspira no processo evolutivo, Jesus é a perfeição. Veja a grandeza. Existe uma mensagem do espírito Lacordaire, na Revista Espírita de 1868, onde ele diz, né, falando sobre os espíritos crísticos, diz que são os espíritos executores, né, do Criador, de Deus, em primeira ordem. Ou seja, não existe intercessão na relação de Deus para com o Cristo, o Espírito Cristo. Ele é o executor em primeira ordem, ou seja, ele reflete o próprio Deus. É o que Kardec vai dizer nessa questão. Deus, nesse comentário, essa questão, Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Criador. Mais pura. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, diz Kardec, o Espírito Divino o animava. Isso é belo, né? Lá na frente, salvo engano, no Céu e Inferno, ou na Gênesis, Kardec chega a se referir a Jesus como médium de Deus. Era o próprio Deus encarnado, porque ele fazia exatamente tudo em absoluta perfeição, como se Deus o fizesse. Daí porque ele dizer, eu e o Pai somos um. Ele chegou num determinado momento a dizer, em que, em desígnios, em vontade, na execução da vontade dele, eu faço 100%. Ele, o Cristo, era Deus? Não pode. Tem como, né? O Filho, porque Deus, ninguém criou Deus. Jesus foi criado, Deus é filho. Perdão, Jesus é filho de Deus. Então, o Cristo não é o próprio Deus, né? Mas o Cristo representa a vontade de Deus para nós. Então, dizer, como diz Kardec, que o Espírito Divino, porque não existia intercessão,
né? Não era preciso alguém interceder para que a vontade de Deus se manifestasse através de Jesus, não. Ele recebia direto, né? Era uma banda larga, era um download direto do próprio Criador para com ele. Então esse Espírito é o Espírito que dirige, que guia a humanidade desde o princípio. Por isso que ele é guia. É alguém que já fez o caminho. Por isso que Kardec vai dizer que ele é a perfeição moral que se almeja no processo evolutivo da Terra. O que nós aspiramos na Terra, o Cristo já fez o caminho todinho. Já fez o caminho todinho. Então, a pergunta é, tem algo a nos ensinar? Muito, muito. Daqui por quantos bilhões de anos o Cristo vai ser nosso guia? Enquanto nós evoluirmos, né, nesse mundo, aqui na Terra, ele será o nosso guia. Mas também foi modelo. E aqui, na nossa singela opinião, o Cristo enquanto modelo é o que mais nos aproxima dele. Porque guia, ele continua sendo. Kardec diz, Deus tem oferecido, ou seja, permanece. Ele ainda permanece nos guiando, nos dirigindo para Deus. Mas o Cristo, enquanto modelo, ele desceu à terra, sai da sua glória, mergulha na carne, se reduz para chegar aqui, curar leprosos, ressuscitar pessoas, obsedados, paralíticos. Os sofredores que chegavam até ele, todos eram transformados. Os acusados também, a mulher adúltera, flagrada em adultério, ele acolhe. O Zaqueu, tido como um homem de má fama, de má vida, coletor de impostos, ele diz, eu vou cear na sua casa, Zaqueu. Maria de Magdala, a prostituta, é acolhida e transformada e tem a vida transformada pelo Cristo, né? Ele foi abandonado, ele foi preso, mas perdoou todos. Uma das últimas expressões dele na cruz é o perdão. Lava os pés dos discípulos e diz aquele que quiser ser maior no reino, né, que seja o maior servidor. E vence esse mundo, né, vence esse mundo da matéria e com 3 dias ressuscita e mostra a glória da vida espiritual que transcende a tudo que é passageiro aqui nesse mundo. Então, nesse mundo terreno, né? Então essa força é que salva, é que transforma. Tem uma expressão, né, no Evangelho, o sangue de Cristo tem poder. O sangue é o quê? A encarnação, né? A vinda de Jesus para a Terra com a sua exemplificação, que a exemplificação de Jesus é ímpar. Nós tivemos vários profetas, temos ainda pessoas encarnadas que são exemplos da lei divina, mas ninguém exemplificou tal como Jesus. Isso eu acho lindo, eu quero trazer para vocês, para encerrar nossa fala, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer, Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Né? Num patamar, tivemos grandes espíritos na Terra, mas com esse patamar de abnegação, né, e de amor, não existiu. Suas parábolas e suas advertências, diz Emmanuel, estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Nós não encontramos erro em nenhuma fala e nenhum comportamento de Jesus. A manjedoura e o Calvário, o princípio da encarnação e o fim, que é o Calvário, são lições maravilhosas em si mesmo, cujas claridades iluminam os caminhos milenares da humanidade inteira, ou seja, por toda a vida na Terra. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um
roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida no planeta Terra. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios e certamente eu complemento, peço licença, Emmanuel, e vai permanecer por bilhões de anos aqui enquanto essa Terra existir, como o próprio Kardec registrou. Então, nós temos no Cristo a grande revelação da lei, a grande lembrança desses parágrafos luminosos que jazem na nossa consciência. Mergulhemos, portanto, meus irmãos, em nós mesmos. Tenhamos o modelo do Cristo, saibamos que ele guia a todos nós, mas não esqueçamos de nós mesmos. Dentro de nós, nós temos a essência do que precisamos para a comunhão com Deus e para alcançarmos a tão desejada felicidade. Tenhamos todos uma boa semana e que o Cristo nos abençoe hoje e sempre.